O que será do mercado de fundos imobiliários em 2024? No vídeo de hoje a gente vai fazer um dossiê completo, um relatório completo para você. Vou destrinchar quais são as grandes expectativas, não só minhas, mas de todo o mercado, dos grandes analistas, especialistas, de todas as pessoas que estão no bastidor do mercado de fundos imobiliários para esse ano de 2024 e saber ao final dele, será que vale a pena você colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários durante esse ano ou não? Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, conteúdo de valor para te trazer de fato um norte, uma luz e saber onde investir o seu dinheiro da maneira correta. Se você ainda não é inscrito, clica aqui abaixo, inscreva-se, tá? E acompanhe os meus vídeos. Também deixa um like, um comentário ao final para eu saber a sua opinião. 2024, sem sombra de dúvida, será um ano extremamente importante para o mercado de fundos imobiliários. Mercado esse que nos últimos 10 anos vem se consolidando entre os investidores brasileiros, que mesmo com muitas incertezas o mercado vem crescendo e trazendo cada vez mais investidores e trazendo mais confiança em mercado. 2024 tem tudo para ser um ano de reafirmação desse mercado dentro da Bolsa de Valores brasileiras. Mas para isso é preciso entender como os analistas pensam e como os especialistas do mercado pensam. Antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu quero te convidar a conhecer a Orion Research. Se você não quer perder tempo, não quer ter trabalho para escolher os melhores ativos, os melhores fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e ter a ajuda de um especialista trabalhando por você por menos de R$1 por dia, clica na descrição desse vídeo e conheça aí a melhor carteira recomendada de 2023. Carteira que trouxe somente nos últimos 4 meses de 2023 mais de 10% de valorização de rentabilidade aos seus investidores. É só clicar e conhecer. Para a gente dar um início aqui ao nosso boletim aqui 2024, é importante a gente entender qual é a projeção de mercado para o principal indicador, o principal norte da nossa economia, que é a taxa Selic. Tá? Atualmente ela está em 11,25%, mas tem uma grande questão. O Boletim Focus, que é um boletim ali feito pelo próprio Banco Central, coloca que o mercado mantém projeção da Selic a 9,25%, ou seja, tá? O mercado continua mantendo uma projeção aqui para 2024 de queda em Selic. Renda fixa trazendo menos resultados, CDBs trazendo menos resultado, poupança menos resultado, tá? Tesouro Selic trazendo menos resultado e tudo que envolve ali a renda fixa como um todo. Então essa é a projeção de mercado de uma Selic em 9,25 ao final do ano. Sempre que a gente tem esse movimento de Selic, que há pouco tempo atrás estava quase 14% e tende a fechar o ano de 2024 próximo a 9%, esse movimento de queda de Selic, historicamente a gente olha para esse gráfico aqui, que é um gráfico super importante. Como o mercado de fundos imobiliários reage quando a gente tem quedas na Selic. E aqui a gente tem um gráfico bem interessante de 2012 até 2023, mostrando como o mercado reagiu, o mercado de fundos imobiliários, e como a Selic reagiu com tudo isso. E percebam que Selic e IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, eles agem de maneira diferente, tá? De maneira proporcionalmente diferente. Enquanto a gente tem subidas de Selic, a gente tem quedas de IFIX. E quando a gente tem quedas de Selic, a gente tem subidas no IFIX. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, ó, em 2016, quando a gente tinha uma Selic, que está aqui em laranja, aqui na faixa dos 14% e começou a cair, né, ela veio aqui para 12%, depois para 10%, para 8%. Olha o que o mercado de fundos imobiliários fez. Ele já se antecipou a esse movimento, tá? Então desde ali do meio de 2016 ele já tinha começado a se antecipar o movimento e teve um crescimento explosivo, tá? Saindo aqui dos 1.500 pontos até ultrapassar a marca aqui dos 3.000 pontos, tá? Lá em 2020, tá? Quando a Selic já estava bem baixa. Então esse é o cenário que a gente deve observar ali durante o ano 2024.
de uma Selic continuando em queda, de pessoas saindo da renda fixa e trazendo o seu dinheiro para a Bolsa de Valores, principalmente para os fundos imobiliários. Então, um mercado que ainda apresenta grandes oportunidades e que, com toda certeza, vai se valorizar durante o ano de 2023. Aqui a gente pode ver como esse mercado está avaliado e precificado no momento atual, para a gente ter noção do desconto e da oportunidade que está na frente dos nossos olhos. Aqui a gente tem um gráfico retirado do Boletim B3, tá? Que traz aqui os resultados do mercado de fundos imobiliários para a gente, e a gente tem um gráfico aqui super interessante, tá? O patrimônio líquido versus o valor de mercado dos fundos imobiliários. Eu tenho aqui até outubro de 2023 esses resultados. Em outubro de 2023, o patrimônio líquido negociado no mercado de fundos imobiliários estava na casa de 232 bilhões de reais, enquanto esse mesmo patrimônio estava sendo negociado por 152 bi. Tá? A gente está falando aqui de uma diferença de 80 bilhões de reais. Tá? É esse o grau de desconto que se tem dentro do mercado de fundos imobiliários. Tá? E esse grau de desconto não se deu somente no mês de outubro. Se a gente voltar a setembro, agosto, julho de 2023, eram descontos que a gente já estava vendo acontecer. E agora, em 2024, o que deve acontecer com esse gráfico que a gente está vendo? O valor de mercado se aproximar cada vez mais do patrimônio líquido, ou seja, o mercado de fundos imobiliários voltar a ser negociado em mercado pelo preço justo do patrimônio. Por quê? Quando a gente olha para um gráfico como esse aqui de outubro de 2023 e vê um desconto aqui de 80 bilhões de reais entre o valor de mercado e o patrimônio líquido, é a mesma coisa de você vender uma casa que vale 500 mil reais por 420 mil reais, por exemplo. Você está vendendo ela abaixo do patrimônio, abaixo do que ela vale, tá? Mas isso não vai acontecer por muito tempo. Quando a gente tem cenários de queda de Selic e o IFIX começa a subir, a gente tem muitas vezes a inversão desse gráfico e aí é que o mercado começa a ficar caro. Por isso você precisa se antecipar para garantir ali as melhores oportunidades. E onde estão essas melhores oportunidades? Essa tabela aqui mostra pra gente isso, onde estão as grandes e boas oportunidades, em quais segmentos a gente tem mais desconto aqui dentro do mercado de fundos imobiliários. Aqui a gente pode ver alguns, eu quero destacar alguns, logicamente, que são os fundos que mais estão descontados, que mais tendem a render durante 2024. Começando por esse segmento, FOF, fundos de fundos, fundos que investem em outros fundos imobiliários, tá? O PVP atual dos FOFs, né, o preço sobre o valor patrimonial, é de 0,91, ou seja, na média, os FOFs estão negociando aí com 9% de desconto sobre o seu valor correto em mercado. A média geral deles, historicamente, é de 0,96, ou seja, os FOFs estão negociando abaixo da sua média geral em mercado. E esses FOFs, eles são muito interessantes porque eles investem em outros FIIs, conseguem capturar oportunidades em mercado e fazer uma gestão ativa de compra e venda. Então, é um segmento que é extremamente valioso em mudanças de Selic. Quando a gente tem esse cenário de queda de Selic, os FOFs são um dos segmentos que mais tendem a se valorizar. Então fica bem de olho em fundos de fundos, porque 2024 pode ser e tende a ser o ano dos fundos de fundos também. Lajes corporativas, segmento que eu gosto bastante, tenho em carteira e que está extremamente descontado ainda, tá? O PVP atual é de 0,69, enquanto o PVP médio, o PVP histórico de lajes corporativas é de 0,84, tá? Então ele está negociando ainda muito abaixo do seu valor patrimonial. Existem ótimas opções de fundos imobiliários de lajes corporativas, PVBI, HGRS, são alguns exemplos, tá? Mas a gente deve ver muito em breve, tá? Esse PVP atual chegar próximo ao PVP médio, porque a gente está vendo cada vez menos vacância, ou seja, as lajes corporativas ficando mais ocupadas, tendo mais contratos, gerando mais receita para dentro dos fundos imobiliários, e isso vai fazer com que o preço continue a subir dentro aqui das lajes corporativas. Logística, tá? A logística ainda está um pouco descontado em relação à sua média geral, que é de 1,01,
tá com PVP de 0,96. Aqui a gente tem boas opções. HGLG é um fundo imobiliário que ainda está descontado, BTLG, XPLG, LVBI 11, tá? A gente tem boas opções aqui de fundos imobiliários descontados. Recebíveis, tá? Recebíveis é um dos segmentos também que estão entre os mais descontados e que podem trazer bons retornos em 2024. Média atual 0,91 para uma média geral de 1,02, tá? Então ficaria muito de olho em bons fundos imobiliários de papel, abaixo do seu valor patrimonial, que geram boa receita e que tem bom histórico ali de gestão também, tá? Então cuidado para não se meter aí enrascado em fundo imobiliário de papel. Tem muita coisa boa, mas é preciso a gente levar isso aqui em consideração. E como última opção aqui que eu quero destacar e levar para 2024, que eu considero que continuará sendo bastante crescente, são os shopping centers. Apesar de, no momento, tá com o PVP atual acima do seu PVP médio ali ao longo dos anos, shopping center continua a ser um segmento muito crescente no país, trazendo grande parte ali das vendas do varejo como um todo, né? Pegando uma grande fatia também do entretenimento e tudo mais. Então, shopping center, apesar de estar com o PVP atual um pouco acima da sua média geral, tende a continuar a trazer boas receitas, tá? Então, de forma geral, mercado de fundos imobiliários extremamente descontado, como eu mostrei para vocês. Selic vai continuar a cair, bolsa de valores como um todo tende a subir, e os principais segmentos aqui que devem vir a se valorizar durante 2024 são FOF, laje corporativa, logístico, recebíveis e shopping center. São os 5 principais segmentos que eu considero que devem continuar subindo aí em 2024 e vários analistas aí do meio também apostam para esse ano, beleza? Antes da gente encerrar esse vídeo, quero te lembrar que o link da Orion Research está aqui abaixo. Clica, conheça ali os produtos e saiba como ter um especialista da área financeira te recomendando investimentos. Deixa aí abaixo também o seu comentário e o que você achou de tudo isso que a gente trouxe e qual é a sua expectativa para 2024 nos FIIs. Quero saber de você também. Até a próxima.